A história de José e seu casaco multicolorido vem cativando o coração das pessoas há gerações. Foi até transformada em uma das peças teatrais mais famosas do mundo. Ela começa quando ele perde o tal casaco para os irmãos invejosos que o vendem como escravo. No Egito, José interpreta os sonhos do faraó e é promovido a primeiro-ministro. Essa é uma história maravilhosa, mas não chega a ser um fato histórico. Será que a egiptologia consegue obter mais provas sobre José e o traje que deu origem a tudo? As aventuras de José foram escritas por escribas por volta de 600 anos antes de Cristo, cerca de 1000 anos após a história ter sido relatada. Não existem registros sobre quem a escreveu ou onde a informação foi obtida. Há séculos se discute se ela seria apenas ficção ou a descrição da vida de um homem. Segundo Alan Lloyd, professor de egiptologia da Universidade Swansea, a verdade pode se encontrar no meio termo. Já vimos inúmeras vezes, em outras tradições históricas, uma situação em que há um núcleo de narrativa histórica precisa. Porém, grande parte dela surgiu espontaneamente. Então, onde estão as provas? A história começa em Canaã, atualmente Israel e a Síria-Palestina, antes da época de Moisés, por volta de 1600 a 1700 a.C. Ela é contada na Bíblia, no Alcorão e na Torá. Todos eles relatam que José é um dos 12 filhos de Jacó, um nômade rico. Uma linha central que percorre toda a história é a rivalidade entre os irmãos. Segundo o Dr. Lloyd Llewellyn-Jones, um especialista em vida familiar, a rivalidade entre os irmãos era forte porque os chefes nômades, naquela época, tinham mais de uma esposa. Cada esposa quer que seu filho se torne o próximo líder, seja o próximo chefe da tribo ou o próximo rei, em alguns casos. E isso, com certeza, faz parte da história de José, onde surgem rivalidades entre os irmãos desde muito cedo. Devemos nos lembrar que José é filho de uma segunda esposa, assim como Benjamim depois dele. Os outros irmãos são filhos de outras esposas, então existe uma rivalidade contínua. Mas o objeto que originou essa rivalidade foi, acima de tudo, o casaco dado a José por seu pai Jacó. Ele tem sido descrito como algo muito elegante, bem colorido, uma peça lendária. Mas talvez não seja uma coisa assim tão implausível. Uma visita a qualquer mercado ou bazar do Oriente Médio ou Próximo mostrará que cores vivas têm sido uma parte importante dessa cultura há séculos. Em qualquer cidade ou lugarejo do Oriente Médio, você encontra uma tecelagem como esta, onde os tecidos são feitos exatamente do mesmo jeito, relatado num texto ou em pinturas de guerra ou em outro meio visual da antiguidade. Hoje em dia, no moderno mundo árabe ou muçulmano, ainda se dá muita importância aos tecidos coloridos e aos tecidos dados como presente. Mas quando a imaginação moderna tenta visualizar o mundo antigo, não é uma vida colorida que vem à mente. Tentamos imaginar o mundo antigo numa só cor, talvez por causa da influência excessiva das estátuas gregas e romanas. Devemos tirar isso da nossa mente e nos lembrar de que o mundo antigo e o Oriente Próximo exibia uma profusão de cores. Porém, a maioria dos exemplos de cores no mundo antigo remonta apenas a 500 anos antes de Cristo. A história de José se passa 1000 anos antes. Para achar indícios que datam dessa época, precisamos nos aprofundar no deserto egípcio.
As tumbas remotas de Beni Hassan foram construídas em 1800 a.C. E segundo Barry Gitlin, professor de História Antiga, elas nos dão uma visão única sobre a era de José. Estamos aqui na tumba de Mentuhotep III, da 12ª dinastia. Uma cena fantástica. Algo que venho abordando em minhas aulas há anos. Mentuhotep era um alto oficial do faraó Menehet I. Existem várias cenas de sua vida ilustradas na parede. Algumas são de pessoas com quem ele vivia e trabalhava. Mas há uma cena de um grupo de viajantes de aparência bem diferente. Há dois tipos principais de vestimentas, os dois são listrados. E cada listra tem uma cor distinta. É muito interessante. Também há desenhos dentro das listras, o que aumenta a originalidade, a beleza e a importância do traje. E os dois representam o tipo de vestimenta que alguém como José poderia ter usado segundo a interpretação dos que escreveram a Bíblia. Embora essas imagens mostrem casacos multicoloridos num cenário egípcio, há sinais de que esses viajantes, na verdade, vêm de Canaã, a terra natal de José. Toda a arte desse período mostra egípcios sem barba, enquanto os cananeus são sempre vistos com barba. Os mercados do Oriente Médio atual e as tumbas do Egito sugerem que José realmente tinha um casaco multicolorido. Mas os indícios não explicam por que seus irmãos agiram daquela forma. Deve haver algo mais no fato de o casaco ter gerado tamanha inveja. Uma dessas razões pode ser encontrada na tradução da palavra hebraica para casaco, no Velho Testamento. Quando estudamos os hebreus, assim como foi contado no livro do Gênesis, vemos que há uma indicação de que a indumentária é um traje especial. O termo usado para descrevê-lo só é encontrado mais uma vez no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, onde é descrito como um traje de mangas compridas. E claro que mangas compridas não são práticas para trabalhar, então é um sinal de status usar roupas de mangas compridas. Mas não eram apenas as mangas compridas que indicavam status, pois a escolha de cores no casaco também acrescentava um grande prestígio. No mundo antigo, a cor era um artigo precioso. Hoje em dia, nós dispomos de uma miríade de cores para escolher, e desde o século XIX, todas elas são basicamente feitas de tinturas químicas, ou seja, são cores firmes, não desbotam, não há perda de cor durante a lavagem. Mas é claro, na antiguidade, a situação era completamente diferente porque cada tipo de tintura disponível era proveniente de produtos naturais. Realmente, algumas cores eram mais complicadas de se obter do que outras. A cor negra era difícil porque os tecidos precisavam ser saturados para evitar que ficassem cinzentos. Os tons brancos exigiam uma descoloração, um processo bastante complexo. Porém, as tinturas mais caras eram os tons vermelho e púrpura, cores usadas pelos viajantes semitas nas pinturas nas tumbas. O vermelho era obtido do estame da flor do açafrão. E essa minúscula flor só tem 3 ou 4 estames. É preciso milhares delas para se obter uma cor vermelha concentrada. Mas, sem dúvida alguma, a cor mais importante que se podia achar na antiguidade era o tom púrpura, muito profundo, que hoje em dia chamamos de roxo imperial. O verdadeiro tom púrpura é extraído de forma diferente. Ele é obtido de minúsculos crustáceos, moluscos, e são necessários milhares deles, que são colocados num tonel de água fervente. E os antigos, engenhosamente, descobriram que isso produzia uma tinta roxa bem viva quando a lã ou o linho era mergulhado nela. Ganhar um casaco feito com tons púrpura e vermelho foi uma mensagem muito clara para os irmãos de José. Ele era o favorito de Jacó. Então, era de se esperar que seus irmãos quisessem se livrar dele.
Segundo a história, José é vendido a mercadores viajantes. Mas só dispomos da palavra da Bíblia a esse respeito. Porém, ela nos revela um detalhe autêntico. José é vendido por 20 moedas de prata. Documentos egípcios revelam ser esse o preço exato esperado. Algumas centenas de anos depois, descobrimos que o preço pode chegar a 30 moedas. E ainda no primeiro milênio, ele chega a 50 moedas e assim por diante. Se traçarmos um gráfico, veremos o custo dos escravos subindo em relação à história de José. Esse é um detalhe importante, porque se a história tivesse sido inventada, se fosse apenas um romance do final da história israelita e judaica, era de se esperar que o autor desconhecesse os preços cobrados 500, 600, 700 anos antes. Enquanto José é levado à força para o Egito, seus irmãos lambuzam seu casaco com sangue de cabra para simular sua morte. Sabemos que ele foi vendido como escravo a Potifar, o chefe da guarda do faraó. Um homem encarregado dos soldados, cavalos e bigas. Ele era rico e poderoso. Tinha uma casa grande e empregados. Jamais foi achada alguma menção a Potifar nos documentos antigos. Mas o papiro de Brooklyn, encontrado perto de Luxor, remonta à época de José e prova que o uso de servos semitas era surpreendentemente comum. Durante o final do Reino Médio, período em que José pôde muito bem ter vindo para o Egito, uma moradia abastada de um nobre naquela região, tinha um bom número de servos domésticos, semitas, pessoas que trabalhavam nos campos, que teciam e coisas assim. Ou seja, uma propriedade rica dispunha de servos domésticos. Poderíamos até usar o termo escravo para descrever essas pessoas. De acordo com a história, José recebeu um nome egípcio. Outro costume confirmado pelo papiro de Brooklyn. A Bíblia diz que ele trabalhou arduamente e se saiu bem, assumindo o controle da residência. Então, seu destino teve uma reviravolta perigosa, provocada pela esposa de Potifar. Ela tenta seduzi-lo. O incidente pode ter sido fictício. Uma tentativa do autor de retratar José como a parte inocente. Mas, segundo Lloyd Llewellyn-Jones, o episódio não pode ser totalmente descartado. No que diz respeito às mulheres da antiguidade, principalmente se comparadas às hebraicas ou semitas, as mulheres da elite no Antigo Egito levavam uma vida extraordinariamente autônoma. Tinham uma dose considerável de liberdade. Sabemos, por exemplo, que podiam se divorciar à vontade e que tinham direito a ter a sua propriedade. Era um status legal extremamente notável para as mulheres da antiguidade. José rejeita suas investidas. Furiosa, ela o acusa de tentar violentá-la. José acaba na prisão. Mas, justamente quando sua vida não podia piorar mais, outra virada extraordinária acontece. Na cadeia, um ex-servo real pergunta a José se poderia interpretar um sonho estranho em que 3 cachos de uvas eram esmagados na taça do faraó. José prediz que o servo será libertado em 3 dias. Sua interpretação se concretiza. A novidade chega ao faraó, que ordena a libertação de José para que ele venha interpretar seus próprios sonhos.
Não há como confirmar se José foi libertado da prisão ou sequer aprisionado. Na verdade, alguns estudiosos bíblicos suspeitam que todo o episódio sirva apenas para ilustrar uma mensagem religiosa. Se observarmos a evolução da história de José, veremos que há uma série de libertações do cativeiro e ele é solto da prisão. Isso fica bem explícito na narrativa porque é favorecido por Deus. Mas isso não quer dizer que não conseguisse interpretar os sonhos, o que de alguma forma chamou a atenção do faraó. Artefatos encontrados em antigas tumbas egípcias realmente sugerem que os egípcios levavam sonhos a sério, especificamente os pesadelos. Cássia Spakovska é uma egiptóloga que estuda o significado do sono e dos sonhos no Antigo Egito. Um desses objetos, este aqui, é o topo de um descanso para a cabeça. Hoje costumamos usar travesseiros macios para dormir, mas no Egito, num clima quente com muitos insetos andando pelo chão, eles procuravam erguer mais a cabeça. E a cabeça ficava apoiada nesta parte. Alguns deles têm aqui, nesta parte de baixo que sustenta a cabeça, ou na lateral, ou em cima da base, figuras entalhadas de vários tipos de criaturas segurando facas, lanças, até mesmo cobras, que eram usadas simbolicamente para afastar pesadelos que vêm nos ameaçar durante a noite, quando estamos mais vulneráveis. Evidentemente, os sonhos despertavam interesse na antiga cultura egípcia. Mas o registro bíblico é bem específico. Os hebreus interpretaram sonhos de um faraó egípcio por volta do século 17 a.C. E aí há um problema. Durante os primeiros 2000 anos da história egípcia, não temos nenhuma prova da interpretação dos sonhos. Foi somente por volta de 1300 a.C. que temos o primeiro livro dos sonhos e suas possíveis interpretações. Mas não sabemos se foi usado. Porém, há pistas de que José possa ter aprendido a interpretar os sonhos com sua família. José era de Canaã, a atual Síria. Todos os seus ancestrais vieram da Mesopotâmia, mais ao norte. A interpretação dos sonhos fazia parte da antiga cultura mesopotâmica. É encontrada na história de Aleda, chamada Gudéia. Pelo menos até 2400 a.C., temos histórias de Gudéia, que o descrevem tendo um sonho e buscando sua interpretação com uma outra pessoa. E essa situação não é descrita como alguma coisa incomum que exigisse que Gudéia procurasse um estrangeiro ou fosse a uma terra estranha, ou seja, fazia parte daquela cultura. A Bíblia diz que o faraó pede a José para interpretar um sonho no qual 7 vacas gordas saem do Nilo, seguidas por 7 vacas magras. José diz que o sonho significa 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome. No relato da Bíblia, a previsão se cumpre. E em virtude disso, José se torna o primeiro-ministro do Egito. Chega quase a soar conveniente demais, um sonho que prevê, de forma precisa, uma grande crise. Mas os psicólogos acreditam haver certa autenticidade entre partes da história. Eu vou prender isso aqui em volta da cabeça. Mark Blagrove está testando a teoria de que os sonhos são mais do que simples imagens aleatórias, ou mesmo uma atividade que processa lembranças. Sua pesquisa sugere fortemente que as pessoas sonham, principalmente com o que as preocupa. Tem alguma ideia? A estudante Kate Jones foi voluntária e terá seus sonhos analisados. Antes, ela revelou que sua maior preocupação é o estresse gerado pelo novo emprego de meio período numa loja de ferragens. Essas preocupações não se comparam com aquelas de um faraó, mas se as teorias de Mark Blagrove estiverem corretas, os sonhos de Kate vão refletir suas preocupações. Podemos dizer que as pessoas daquela época tinham o mesmo relacionamento com os sonhos que temos agora.
Oi. Do que você se lembra? Eu estava no trabalho arrumando prateleiras. Ah, arrumava prateleiras. Mas eu estava arrumando coisas estranhas, coisas como xícaras verdes, vermelhas, coisas assim. Organizava tudo. Ela era acordada e seus sonhos gravados. À medida que a noite evoluía, surgiu um padrão evidente. Seus sonhos sempre envolviam seu emprego. Várias vezes ela sonhou que estava no trabalho, ou que assumia um novo emprego, ou que discutia com o cliente e ele a denunciava por isso. O fato interessante é que parece que temos mais sonhos quando estamos sob estresse, mas o conteúdo costuma ter a ver com as coisas que nos preocupam. As descobertas de Mark Blagrove condizem com os estudos que mostram os efeitos poderosos do estresse sobre a mente quando sonha. Já foram feitos até experimentos privando as pessoas de água durante meio-dia. Assim elas vão dormir com sede e provavelmente sonharão com isso. A Bíblia diz que o faraó estava sonhando com questões mais relevantes, como a fome, para ser exato. O mais notável é que há indícios de que a ameaça de fome teria atormentado a mente do faraó na época de José. Fekri Hassan é um egiptólogo que tenta entender por que a civilização que criou as pirâmides, 500 anos antes de José nascer, desapareceu em algumas décadas. Ele concluiu que foi por causa da fome. E a prova está numa tumba pouco conhecida ao sul do Egito. A tumba de Anketif, que foi governador de um distrito do Alto Egito, é uma tumba muito significativa, porque contém este registro único da fome. A escrita está na parede, literalmente. Há caracteres ali que descrevem de uma forma muito clara e concisa uma série de eventos. Pequenas inundações, a fome, as pessoas deixando seus lares e fugindo em todas as direções. A fome era uma ameaça constante no mundo antigo. Chegava a superar todas as outras. Seus efeitos eram tão extremos que levavam as pessoas a cometer atos impensáveis. O Alto Egito inteiro está morrendo de fome, a tal ponto que todos se veem obrigados a comer seus filhos. Além da fome geral, houve o colapso completo da ordem social. Temos provas de que eles atacaram as pirâmides, bem como as tumbas. Eles atacaram os templos, atacaram as instituições reais, as mansões dos nobres. Temos provas de que as damas, que eram muito estimadas pelos nobres, foram para as ruas à procura de comida. Uma reversão total da ordem social, porque os pobres eram capazes de obter riquezas através da pilhagem, enquanto os ricos ficaram reduzidos à pobreza. O faraó foi considerado culpado pelo desastre, causando o fim de seu reinado e de sua dinastia. Qualquer rei futuro, mesmo séculos depois, teria fome na mente e nos seus pesadelos. Se a sua maior preocupação na vida é com o fato de haver ou não fome, e se vai haver ou não comida suficiente, é fácil imaginar que as pessoas vão sonhar com esse tipo de coisa, seja de uma forma literal ou de alguma forma metafórica. Com o trauma das situações de fome anteriores pressionando a mente do faraó, e provavelmente de todos os egípcios, talvez a interpretação de José não seja assim tão surpreendente. O que surpreende é a alegação da Bíblia de que foi por causa do seu dom que o faraó promoveu a primeiro-ministro do Egito. De todas as reviravoltas da história, esta parece a menos provável. Contudo, os achados arqueológicos eram compatíveis com a alegação da Bíblia. Um desses achados está numa tumba do novo reinado em Amarna, no Médio Egito.
Quando a Bíblia descreve a promoção de José, ela revela alguns detalhes notáveis. Como sinal de autoridade, o faraó deu a José seu anel com sinete e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Segundo Ber Gitlin, esses detalhes podem ser verificados contra os indícios do protocolo faraônico. O proprietário dessa tumba foi um homem chamado Ai, que viveu em 1450 a.C., 200 anos depois de José. Documentos antigos revelam que um faraó o promoveu a um alto cargo, e as pinturas nas paredes internas descrevem sua investidura. O que temos à nossa frente é Akhenaton e sua rainha Nefertiti, segundo alguns, olhando pela janela sobre um sofá ou uma cama. Isso nos permite observar parte da atividade de um rei egípcio, enquanto ele confere algo à figura de Ai à frente do faraó, à frente do rei Akhenaton. E é o detalhe do que exatamente o rei e rainha estão conferindo a ele que estabelece um elo com a história de José. Isto é muito parecido com o que acontece no livro do Gênesis, onde temos a figura de José sendo promovida a um alto posto pelo rei do Egito. E como parte da investidura de alto grau, o rei lhe dá um tipo de corrente de ouro, vestimentas elegantes e sua insígnia, seu anel com sinete. Aqui temos um indício, pois quem quer que tenha escrito a história deve ter tido algum conhecimento da prática real dentro do governo egípcio. Os detalhes da investidura de José complementam essa história, mas jamais houve qualquer menção a um primeiro-ministro com seu nome. De fato, a ideia de um estrangeiro chegar ao topo da sociedade egípcia soa implausível. Mas há realmente informações substanciais da arqueologia que mostram que cananeus como José realmente assumiram altos postos no Egito. Não havia nenhum problema no fato de pessoas da Síria, da Palestina ou de qualquer outro lugar fora do Egito se tornarem extremamente bem-sucedidas e chegarem ao alto escalão desde que estivessem preparadas, assim como José parecia estar, para aceitar a cultura egípcia. Nos anos 80, em Saqqara, perto do Cairo, os arqueólogos acharam a tumba de um ex-primeiro-ministro do Antigo Egito chamado Apael. Seu nome, Apael, é muito sugestivo. A palavra El era o termo cananeu para Deus. O nome Apael não é um nome egípcio, é semita. E esse homem era o vizir, era o primeiro-ministro do Baixo Egito, do norte do Egito, durante o reinado do faraó Akhenaton. Portanto, trata-se de um semita que obteve uma alta posição na administração desse faraó. Certamente, os faraós às vezes nomeavam semitas como primeiros ministros, mas todas as provas são do Reino Novo, cerca de 300 anos após a morte de José. Não há nenhum indício de que realmente aconteceu no Reino Médio, à época de José. Mas alguns historiadores estudam outras pistas. José foi nomeado primeiro-ministro com base nas suas previsões de fome. Evidências da escassez de alimentos no Reino Médio e medidas para lidar com ela atestam o relato bíblico. Uma tabuleta de pedra recém-descoberta de fato confirma vários episódios de fome no Reino Médio. Isto é muito interessante. Vemos o governador, bem como relatos de vários acontecimentos de sua vida. Um deles menciona a fome. Isso indica que a fome era algo bem frequente. As citações sobre fome não são fortuitas. Ela é mencionada em certos episódios e quase invariavelmente podemos correlacionar esses eventos com as mudanças climáticas globais. A confirmação dessa escassez de alimentos no Reino Médio foi recentemente descoberta no sul do Egito, na neve e no gelo, no alto do Monte Kilimanjaro, na Tanzânia.
Lonnie Thompson e sua equipe de geólogos o escalaram para perfurar a neve atrás de núcleos de gelo. Esses núcleos podem nos contar a história do clima do Egito. O Kilimanjaro é o único local onde podemos obter núcleos de gelo com registros dos acontecimentos nessa parte do mundo. Mas também é muito relevante para a história do Egito porque as nascentes do Nilo dependem da chuva e o acúmulo nesse campo de gelo em Kilimanjaro depende da neve. E tudo se origina nos mesmos eventos. Estão intimamente ligados e esses registros podem ser encontrados aqui. No laboratório, os cientistas examinam um núcleo de gelo para ver se existe poeira e em que quantidade. A poeira é um indício de uma grande mudança climática, pois sua presença sugere uma antiga catástrofe. Uma erupção vulcânica ou mesmo a queda de um meteoro. Tais eventos lançariam quantidades enormes de pó na atmosfera, interrompendo os padrões climáticos e as chuvas, causando seca e, por fim, a fome. Aqui temos seções do núcleo do gelo de Kilimanjaro. Estavam a uns 40 metros abaixo da superfície. Esse é o pedaço mais antigo que temos. Vemos uma ocorrência bem distinta de poeira. E isso aconteceu há 4.200 anos e representa uma seca que durou 300 anos na história egípcia. Essa não foi a fome prevista por José, mas a fome cataclísmica que levou ao canibalismo citado na tumba de Anktife, 500 anos antes da época de José. Comer crianças, comer crianças. Em contraste, a prova da fome de José deveria estar mais em cima do núcleo, numa concentração menor de partículas de poeira. Se percorrermos o núcleo, veremos que está bem limpo até aqui em cima, onde há partículas bem pequenas de poeira desse evento ocorrido há cerca de 3.600 anos. O acúmulo de pó corresponde à erupção que houve em 1644 a.C. do vulcão Tera, no Mar Egeu, a 800 quilômetros ao norte do Egito. A Bíblia é bem específica, dizendo que a fome durou 7 anos. Esse ciclo de 7 anos também é verdadeiro. Ele se encaixa ao fenômeno climático conhecido como El Niño, que costuma causar fome sempre em ciclos de 7 anos. Um desses eventos ocorreu entre 1790 e 1797. Uma grande seca na Índia. Em 1792, ao norte da Índia Central, 600 mil pessoas morreram de fome. E, ao mesmo tempo em que ocorria a seca, o nível da água do rio Nilo estava muito baixo, e isso durou 7 anos. A Bíblia também alega que, como vizir, José tomou medidas para lidar com a fome. Uma vez que ela costuma ser causada por secas, seria importante garantir que a água continuasse a chegar às áreas agrícolas. Hoje em dia, e no passado, o celeiro de grande parte do Egito atualmente é a terra fértil em torno do lago Karun, a oeste do país. Aqui estamos no meio do lago Karun, na depressão final. No lado leste do lago temos uma agricultura verdejante, palmeiras e todo tipo de folhagens. Do outro lado, a oeste, temos uma vasta extensão de deserto. De modo que podemos considerar este lago como o ponto divisor entre a agricultura e a vida, o deserto e a morte. Em épocas bem antigas, o lago era alimentado pela água de um afluente do Nilo. Mas a seca durante o Reino Antigo, que devastou o Egito, o secou, reduzindo o lago a pó.
Então, para evitar outra fome arrasadora, uma autoridade do Reino Médio apresentou um plano engenhoso para manter permanentemente aberta a ligação entre o lago e o Nilo. O governo egípcio decidiu dragar um desses afluentes, deixando-o mais fundo e livre do acúmulo de sedimentos, transformando-o num canal funcional. Esse trabalho foi tão bem sucedido que o canal ainda é usado até hoje. O projeto deve ter envolvido milhares de homens. Não sabemos quantas pessoas, nem quantas horas, dias, semanas, meses ou anos, mas manteve desobstruído esse afluente do Nilo e permitiu que esta área em torno do Faium mantivesse sua fertilidade. Esse plano foi essencial para evitar uma futura escassez de alimentos. As melhores estimativas indicam que foi construído entre 1850 e 1650 a.C. Isso confere com a época de José. Infelizmente, não há registro sobre quem construiu o canal. Mas, durante milhares de anos, só foi conhecido por um nome. Em árabe, é o Bahr Youssef, que traduzido significa o Canal de José. Durante um período de fome, José tomou outras decisões importantes para proteger o Egito e salvar a pele do faraó. Um homem que conduz seu povo e seu rei durante uma grande adversidade pode esperar uma grande recompensa. A Bíblia alega que José pede ao faraó que deixe sua família se estabelecer no Egito. O faraó permite que José e seus irmãos vivam numa cidade ao norte do delta do Nilo chamada Pi-Ramés. Mas os arqueólogos que examinaram a área não acharam nenhum vestígio da cidade. Então, um dia nos anos 70, um agricultor encontrou a primeira pista notável: os restos de uma estátua colossal. Os arqueólogos estão convencidos de que este era o local da cidade mencionada na Bíblia. Ramsés o Grande. Ramsés II foi um dos reis mais importantes do Reino Novo. Esta é a área de Pi-Ramés, sua capital. Era uma cidade enorme na época. Aqui nós temos a estátua. Sabemos que havia um templo ali e vários outros templos e vilas. O achado aumentou as esperanças de que foi aqui que José se estabeleceu e se reuniu com seus irmãos. Mas essas esperanças foram frustradas quando os arqueólogos provaram que Pi-Ramés foi construída 300 anos depois da época de José. E pior, não havia nenhum sinal da presença semita. Mas depois foram descobertas inscrições indicando que Pi-Ramés foi construída sobre uma cidade mais antiga chamada Avares. Se pudessem encontrá-la, talvez pudessem achar José. Sabemos de fontes antigas que Avares deve estar localizada ao sul de Pi-Ramés, da ex-capital de Ramsés. Os escavadores que procuravam Avares começaram pelo sul, até que finalmente a descobriram e puderam ligar o nome do local às coisas que escavavam. As escavações estão gradualmente revelando os segredos de Avares. Ela foi construída 300 anos antes de Pi-Ramés, bem na época em que José vivia. E suas ruínas revelam pistas instigantes quanto à presença semita. Embora a maioria das construções tivesse o estilo egípcio, um setor era distintamente cananeu.
Mas o indício mais inequívoco da presença semita veio do interior das casas. Estes corpos estavam enterrados numa postura lateral, uma tradição típica dos cananeus. E os objetos achados nos locais do sepultamento não deixaram dúvidas aos arqueólogos. Nós temos muitos objetos típicos, como este jarro, junto a objetos egípcios, como este pequeno vaso. Às vezes, achamos armas nas tumbas, como esta espada, feita de bronze. E com ela havia um cinto em péssimo estado que a pessoa tinha em volta do quadril. Temos misturas de ambas as culturas. Esses achados confirmam a alegação da Bíblia de que os semitas se estabeleceram no delta do Nilo, mas apenas semitas pobres, talvez escravos. Nada indicava que alguém do status de José, uma autoridade faraônica do alto escalão de origem semita, vivera aqui. Porém, achados posteriores em Avares indicam que os arqueólogos fechavam o cerco em torno daquele vago indício. As escavações foram devolvidas para o uso agrícola, mas somente após a confecção de planos extensivos e registros fotográficos. David Rowe, um especialista em história bíblica e antiga, examinou a parte reconstruída do local. Neste campo eles acharam um monumento muito especial. Isto é o que restou dele. Trata-se do piso de um palácio. Não é um palácio enorme nem real, mas uma vila distinta que pertencia a uma autoridade importante. Sua reconstrução permite que vejamos sua complexidade. Há vários elementos construídos em épocas diferentes. A parte principal dela, a sala de audiências e o aposento principal, tem à frente um pórtico com 12 colunas. Este pequeno palácio devia ser o lar de uma autoridade de alta patente. Mas foi um achado na parte de trás do palácio que mais intrigou os arqueólogos. Uma tumba com uma pirâmide por cima. A tumba estava ali, ao sul do palácio. Era uma tumba interessante. Pertencia a um dignatário e tinha a forma de capela. Dentro dela encontramos os restos de uma obra fúnebre. A estátua havia sido vandalizada, mas ao ser remontada, chocou os peritos. Não podia ser a estátua de um oficial egípcio. Quando a levamos de volta ao museu e a restauramos, ficou assim. Dá para ver que a cabeça foi completamente esmagada. A parte inferior e os olhos foram arrancados. A coisa mais importante é a cor incrível do cabelo. Nunca vimos nada assim no Egito. Seu cabelo é vermelho vivo. Esse cara tinha cabelos bem ruivos. Os outros detalhes eram típicos do povo semita. Outro pequeno detalhe é a cor da pele. Aqui podemos ver a testa, e isto aqui é pele amarela, algo típico que os egípcios faziam para representar estrangeiros do norte, pessoas de pele clara. Não foi só no cabelo e no rosto que havia tinta. Traços de tinta vermelha e preta foram encontrados no contorno de um traje, além de um padrão distinto. Com os fragmentos dessas estátuas, David Rowe começou a reunir as impressões de um artista sobre a provável aparência da pessoa. Seria ela José? A ausência de uma placa com nome significava que não havia meios de saber, mas para David Rowe, não há outros na disputa. Não dispomos de nenhum outro exemplo tão extraordinário quanto este. Não temos nenhuma tumba-pirâmide dedicada a um oficial de Estado. Não há nenhum outro palácio para um indivíduo em particular. Esse tipo de coisa costuma ser reservada à realeza. Então, é extraordinário. Não temos nenhum outro exemplo para comparar. Mas se formos imaginar as recompensas dadas a alguém que prestou tamanho serviço ao Egito, que o salvou da fome, esse tipo de regalia faz perfeito sentido.
A história extraordinária de José é somente o evento preliminar de uma ainda mais dramática: Moisés e o Êxodos. Mas há na história da fuga dos hebreus do Egito uma pista final para a identidade dessa misteriosa estátua. A maioria das tumbas egípcias perdeu seus tesouros, móveis, roupas e joias. Essa tumba não foi exceção. Mas neste caso, os ossos também foram levados. Se um saqueador roubou a tumba, teria deixado os ossos para trás, não os teria levado, pois eles não têm valor intrínseco algum. Então alguém removeu o corpo da tumba. A história de José remonta à época do Êxodos, quando Moisés tira os israelitas do Egito, levando com ele o caixão de José e deixando a tumba vazia. Assim temos um homem com um casaco multicolorido e uma tumba vazia. Só pode ser José. Versão brasileira, DPN Santos.